Aqui em Barueri, acreditamos que o Natal vai além de presentes e festas. É sobre pequenos gestos que aquecem o nosso coração. É sobre amor, sobre carinho de estar ao lado de quem amamos. E sabe o que é incrível? Essas luzes que enfeitam nossa cidade não estão aqui só para brilhar. Elas estão para nos lembrar que mesmo nas noites mais escuras, uma luz de esperança pode mudar tudo. Então, hoje a mensagem é simples. Não tenha medo de espalhar bondade, de acolher quem precisa e de ser a luz na vida de alguém. Porque é isso que o Natal representa: união, amor e a certeza de que juntos somos mais fortes. De todos nós, para você e sua família, um Feliz Natal, cheio de brilho, amor e esperança. Mãe nunca relaxa. A gente está sempre ligado no que os filhos estão fazendo. Mas com o C6 Yellow estamos bem. É a conta para as crianças e adolescentes do C6 Bank. Seu filho aprende a investir desde cedo e você acompanha tudo de perto. Um banco que ajuda a gente a educar os filhos nas finanças é extraordinário. C6 Bank, uma sociedade com JP Morgan Chase. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo, opiniões e declarações são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Bolha Mental, aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês. Me chamo Mayara Queiroz e é um prazer imenso ter cada um de vocês aqui interagindo conosco, mandando suas perguntas, o que rompeu de bolha mental na sua mente. Então esse é o nosso propósito aqui com o programa. E, gente, como todo programa, a gente escolhe a dedo os convidados e hoje não seria diferente. Eu tenho uma convidada super especial, vou até ler aqui para vocês o tanto de informação e autoridade que essa mulher, já tô dando um spoiler que é uma mulher, né, para vocês aqui. Ela é criadora do Clube de Negócios All Exclusive, hipnoterapeuta, já é um assunto que também sou fascinada, você de casa que já me conhece sabe, treinadora comportamental e tem também uma clínica especializada em ansiedade. Daí já fica até o spoiler de um pouco que a gente vai estar conversando aqui, que é um assunto da atualidade, muito falado, mas que ainda tem algumas informações importantíssimas que ainda não são comentadas. E a gente vai estar falando muito sobre isso aqui também hoje. Então eu quero agradecer aqui Gabriela Artes. Gabi, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar conosco aqui no programa. Eu sei que seu tempo é valiosíssimo e eu sei também que valioso também é o que você carrega e vai transbordar aqui para as pessoas de casa. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E estou empolgada para a gente falar sobre ansiedade, para a gente falar sobre saúde mental e também como que a gente pode levar isso para os nossos negócios. Isso é fundamental, né? Não só a ansiedade, mas levar isso para o mundo empresarial, que é uma das suas expertises, e a gente vai estar falando muito sobre isso. Quem é a Gabi? Eu falei aqui algumas coisas profissionais, mas quem é a Gabi na essência? Eu sempre falo que eu sou uma pessoa que está em constante evolução, como todos nós. Sim. E por ser mentora, por ser professora, eu acredito que a gente é um eterno aprendiz. Então, esse é o principal. Quem ensina, aprende em dobro. E a gente tem que estar sempre aberto a aprender. Então, em essência, sou uma buscadora. Estou sempre buscando informação, conhecimento, evoluir, olhar para os pontos cegos. Eu acredito que a gente precisa fazer esse movimento na nossa vida. Principalmente quando a gente começa a ler muito, a conhecer muito. Tem muitas pessoas que entram numa obesidade mental de adquirir muita informação e não saber o que fazer com aquilo. E tem aquela pessoa que está sempre com o copo cheio. Então, é como se não entrasse mais nada. Então, se eu for falar algo que eu tenho muito orgulho de dizer, assim, da Gabi, é isso. É estar
sempre com o copo pela metade, que não é também vazio, mas é pela metade. Tem ali bons conteúdos, boas informações, mas sempre com espaço para receber coisas novas. E esse é o fluir, né? Eu falo que é a questão do rio, deixando fluir. Você vai absorvendo coisas novas, vai ensinando e transformando a vida de outras pessoas e vai recebendo cada vez mais. Exatamente. A gente precisa gerar valor. Sim. E a gente está aqui para servir, né? Sim. Então eu acredito que o nosso trabalho é um serviço. O seu convite para mim foi uma grande surpresa, uma boa surpresa. E na hora eu nem pensei, eu falei, eu vou, porque é como você está também servindo ao mundo, trazendo esse conhecimento, montando esse programa. A gente sabe que não é fácil ter gravação sempre, ter convidado sempre. Então, honro muito também o seu trabalho. Amém, a nós todos. E que você de casa possa abrir agora o seu coração para receber as sementes que vão ser transbordadas aqui. Que eu tenho certeza que se você se permitir, bolhas mentais vão ser rompidas. Esse é o nosso objetivo. E Gabi, falando de ansiedade, né? Se fala muito sobre isso e eu acredito que tem muita informação nova ainda, que é importante, é relevante, está sendo comentado, né? Mas o que é ansiedade de fato? Assim, você tem anos de carreira profissional com relação a isso, tem diversas experiências, pacientes que você já se deparou. E o que é de fato ansiedade? Por que tem essa crescente na ansiedade na vida das pessoas? A ansiedade é um mecanismo natural do nosso corpo. A gente evoluiu com a ansiedade, então é algo que a gente não elimina, a gente equilibra e a gente trata o transtorno de ansiedade. Então a ansiedade é um mecanismo de luta e fuga, basicamente falando, assim, bem simplista. Toda vez que a gente se vê numa situação ali de perigo, inconsciente ou consciente, e o nosso corpo e a nossa mente vão reagir àquilo. Só que o que tem acontecido é que as pessoas elas estão vivendo cada vez mais num ritmo muito acelerado, os pensamentos estão cada vez mais acelerados e a gente não distingue o real do imaginado. A nossa mente, quando ela começa a imaginar algo, para ela aquilo se torna real. Então, o transtorno de ansiedade ele parte muito desses dois mecanismos, um mecanismo de sobrevivência para te proteger, em desequilíbrio, com a sua mente trazendo algo imaginário, achando que aquilo é real. Uau, nunca tinha estado numa definição dessa. Mas faz muito sentido, porque de fato tudo começa na mente. Então, acho que o que mais você permite ter de pensamentos, de focar o seu pensamento, vai fazer com que o seu corpo sinta esse sentimento, vai gerar ali uma percepção de realidade. Com certeza. E aí, por exemplo, eu sempre falo isso, né? Existe o fato e existe a história que a gente cria. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai significando o mundo e as coisas como elas são, a partir da nossa perspectiva. A ansiedade, ela é útil para você, por exemplo, quando você está numa situação onde, vamos supor que você está sendo assaltado. Aquela ansiedade, naquele momento, ela pode ser útil para mostrar que você está numa situação de perigo e você precisa estar alerta. O que está acontecendo aqui? A ansiedade ela é muito útil em alguns momentos da nossa vida. Inclusive o medo, a base da ansiedade é medo e insegurança. O medo ele é muito útil para você não atravessar uma rua com um monte de carro em movimento, para você entender onde que não é seguro para você. Então são mecanismos naturais do nosso corpo que nos ajudam e da nossa mente. Só que imagina você lá pequenininho, pequenininha, e aí começa a acontecer alguma situação na sua casa. Por exemplo, seus pais começam a discutir. É uma situação ruim, mas não é uma ameaça à sua sobrevivência. O seu corpo e a sua mente de criança não entendem isso. E aí você cria uma perspectiva normalmente voltada a si, porque a criança ela está sempre se culpando. Ela sempre acha que aquilo é por causa dela, ou que aquilo vai causar algum mal para ela. Então ela sempre vai olhar para o ponto de vista dela, ela não entende o mundo, as coisas como a cabeça do adulto. E aí ele começa a se instalar um medo e uma insegurança, um preciso estar alerta. Aí tem uma briga de novo, então aquela criança começa a viver num constante estado de alerta. Só que ela ainda não vai ter crise de ansiedade ali com 5 anos. Na grande maioria das vezes ela só vai entender que, opa, algo ruim pode acontecer do nada. Então ela cria uma crença. Algo ruim pode acontecer do nada. Preciso estar alerta. Porque na hora que começam os gritos, na hora que começam as coisas, ela já sente aquela emoção. No futuro, hoje a gente sabe dos ACEs, né, que são situações adversas na infância.
esses adultos que foram crianças onde viveram lares disfuncionais, com gritos, tenho que estar em alerta, a chance deles desenvolverem crises de ansiedade, depressão, obesidade, compulsões, vícios, é muito alta. Então, quando a gente vai estudar os sintomas da vida adulta, eles estão relacionados ali à nossa infância. E a ansiedade, ela já desde a infância, ela vem como preciso estar em alerta, preciso estar em alerta. Só que aí existe um padrão que se chama sobrecarga alostática. O seu corpo ele fica tão em alerta, tão em alerta, tão em alerta, que ele se autorregula nesse novo padrão de sobrecarga. Se torna normal. Nossa. Exatamente. E aí, nesse normal, começam a surgir vários transtornos físicos e emocionais. Então, a gente precisa tratar esse desequilíbrio e explicar para o inconsciente, a nível emocional, com terapia, com hipnose, muitas vezes com terapia intensiva, que você não precisa viver em constante alerta. E significar aquela briga dos pais como a briga dos pais. Ressignificar, trazer uma nova perspectiva e dessensibilizar aquela emoção que a criança foi carregando durante muitos e muitos anos. Então, eu estou dando um exemplo de briga dos pais, mas pode ser inúmeros outros. Sim. Gente, é incrível porque, assim, tudo, se a gente for tratar e buscar a causa raiz, está na infância. É extraordinário, assim. É desafiador, porque muitas vezes o desafio é você querer olhar para tudo isso, que é olhar para dentro de si, olhar as suas dores, olhar esse tipo de situação, as feridinhas ali que ainda estão de alguma forma abertas. Mas em outro ponto, é o que vai te trazer a solução, a cura, para você viver a vida dos seus sonhos que você sempre sonhou. Com certeza. Porque você quer viver... É liberdade. É liberdade. Eu lembro que o Pablo Marçal, você deve conhecer, ele fala assim, o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então, assim, quando você vai buscar isso, tá onde? Na infância. Sim. E Maia, é muito interessante isso que você falou, porque quando eu começo um tratamento, a gente tem as informações da pessoa. Então, vamos supor, a pessoa ela é arquiteta. Quando a gente vai pro trauma, ela teve uma mudança de casa com 5 anos, onde ela foi morar numa casa horrível, que ela não gostava, e que aquilo era uma dor para ela muito grande, porque ela não se identificava naquela casa, e aí ela se torna arquiteta. Outra que se tornou professora, e aí na infância o pai falava que ela não podia estudar porque ela era mulher, e aí ela se torna professora. Então, quando a gente vai pegar as minuciosidades da nossa história, e a gente nunca sabe disso, nunca é racional, isso é um mecanismo muito inconsciente. A gente acredita que a gente escolheu a nossa profissão racionalmente por milhões e milhões de motivos e a gente consegue... testes, né? A gente consegue explicar ainda esses motivos. Sim. Mas quando a gente vai estudar o inconsciente, tem sempre uma dor atrelada às nossas escolhas. Ou um desejo. Então, toda escolha ela é emocional. Toda escolha é emocional. Toda escolha, até o sapato que a gente escolhe pela manhã. Não 100% emocional, tem a razão. Ou não? O racional, ele é 5%, né? Então, assim, a nossa mente, ela age muito mais pelo emocional. O racional, o que ele faz? O racional, ele vai justificar as suas escolhas com uma razão lógica. Mas que vem de uma origem emocional do inconsciente. Exatamente. Até a escolha da... Então, você olha... Por isso, a questão de você olhar uma pessoa e você já conseguir fazer uma leitura da pessoa, porque ela está refletindo nada mais, nada menos do que o inconsciente. Seria isso? Ou não? Uma leitura, o que você quer dizer, por exemplo? Quando você olha a pessoa, a forma que ela se apresenta, roupa, como você falou da escolha, vestimenta, posicionamento, comunicação. Então, isso acaba sendo um reflexo do que a pessoa tem no inconsciente. Totalmente, totalmente. A nossa vida é um reflexo do nosso inconsciente. Inclusive, tem uma frase, eu acredito que é do Jung. Enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai guiar a sua vida e você vai chamar de destino. Nossa. Não, repete. Enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai guiar a sua vida e você vai chamar de destino. Já amei, gente. Já gostei disso. E faz muito sentido, de fato. Por isso, essa questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, para que você possa se conhecer, se perceber, eliminar aquilo que não faz sentido
eliminar as verdades que não são necessariamente verdades para que você possa viver uma nova história. Com certeza. Eu tenho uma frase que está no meu livro que é: mal sabíamos nós que nasceríamos e renasceríamos milhões de vezes em uma vida só. Nossa! Não, já tá aqui várias frases inspiradoras. E isso faz muito sentido, de fato. A gente está em constante renovação, transformação. Eu tinha uma percepção, Gabi, sobre a questão de identidade, que essa percepção já caiu por terra. Que, tipo, síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, e não é. E até mesmo ao longo do momento que a gente está buscando se conhecer mais, cada vez mais, a identidade ela vai tomando algumas formas diferentes. E a própria palavra ensina isso. Hoje, inclusive, no meu devocional, eu li sobre isso, a questão da mudança dos nomes. Então, quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, tem um novo significado, porque ele assume uma nova identidade. E isso foi uma crença que eu acabei rompendo, uma percepção. Então, você de casa, que de repente hoje está em determinada situação, com determinados resultados, isso não determina nem diz quem você é. Porque quem você é, quem Cristo, Deus, disse que você é e está lá na palavra escrito. Ponto. Agora, sim, as informações que cada um de nós recebemos até o dia de hoje foram informações, não significam que são 100% verdade. A partir do momento que você olha para dentro de si, que você conhece profissionais como a Gabi, que tem esse nível de consciência, que consegue trilhar esse caminho, essa jornada e ensinar, aí sim você vai conseguir olhar para o espelho e dizer: essa é quem realmente eu sou. Eu passei por esse processo, tenho passado, né, Gabi? Porque a gente está em constante lapidação. E até de forma exterior falando, quando eu olho minhas fotos de 5 anos atrás, gente, eu não me reconheço no Instagram. Depois vocês vão ver, o pessoal do marketing está formatando algumas coisas, e eu olho assim, eu disse: gente, onde que essa Mayara estava? Porque não conheci isso, é muito bom, é surreal. Eu sempre falo assim, se você não tem um pouco de vergonha do seu passado, você não está evoluindo tá certo. Porque quando a gente olha para trás e a gente vê essa transformação, tem coisas que a gente fala: meu Deus, como é que era possível? Aí a gente está em constante evolução, aí a gente entende o caminho trilhado, né? Perfeito. Se você olha para trás e fala assim: não mudei tanto, então você pode dar uma investigada maior nesse autoconhecimento, porque o nosso processo é olhar para trás e falar: nossa senhora. Melhor ainda quando esse espaço é menor, né? Significa que tem uma celeridade aí nesse processo de transformação. Exatamente, por isso que eu sou apaixonada pela hipnoterapia como ferramenta terapêutica. Eu sou terapeuta há mais de 8 anos, sou hipnoterapeuta há 4 anos e meio, quase 5 agora. E nessa minha jornada de busca por diversas ferramentas terapêuticas, eu nunca encontrei uma que te desse mais resultado em pouco tempo. Então, hoje a gente tem ela em comparação com a TCC ou com a psicanálise, é uma discrepância muito grande de resultado. A gente fala de psicanálise em 10 anos para ter 55% de resultado, isso em metrificação científica. Sim. E a hipnose em 1 mês e meio, 93% de resultado. Então, a eficácia ela é muito grande. A gente consegue em uma sessão, na grande maioria das vezes, em 90% dos casos, em uma sessão a pessoa nunca mais tem crise de ansiedade, por exemplo. E tá tomando remédio, e já tentou psiquiatra, já tentou isso, já tentou aquilo. Então a hipnoterapia, ela realmente vai na raiz de onde aquilo começou a ser construído dentro do inconsciente e consegue trazer um novo significado. E a dessensibilização muito forte em uma própria... no corpo, no movimento do corpo, numa autocura, numa própria lapidação de si mesmo em uma sessão de 3 horas, por exemplo. Nossa. A sessão demora em torno de 1, 2, 3 horas, depende de cada caso, como que funciona? A hipnoterapia, normalmente, eu reservo 3 horas para cada paciente e pode durar aí 1 hora, 1 hora e meia em transe hipnótico ou até 3 horas. Já tive sessão que durou 3 horas, em casos um pouco mais desafiadores. Mas é algo que a gente fala assim, a psicologia, a psicoterapia, eu também sou psicoterapeuta, a psicoterapia, ela é como se fosse o clínico geral. Então você vai lá, ela vai dar uma olhada no geral, a gente vai elaborar algumas coisas. A hipnoterapia é como se fosse o cirurgião. Tudo que você abrir, você tem que fechar em uma sessão. O cirurgião não tem como abrir o seu braço, te dar 3 pontos e falar: volta semana que vem que a gente vai fechar os outros pontos. Então a hipnoterapia é como se fosse a cirurgia da mente. Tudo que a gente abrir, todo trauma que vier, toda emoção que vier, a gente tem que
elaborar, até fechar, até que dessensibilizou e tá ok pra você. Por isso que ela traz resultado muito rápido. Porque muitas vezes você tá numa sessão de psicoterapia, quando começa a chegar no ponto, bateu a emoção, deu seu tempo. Ai, gente, aí não... Aí você tem que sair, elaborar aquilo sozinha, ir pra sua semana e aí voltar. Então a psicoterapia ela é excelente pra muita coisa. Mas pra tratar padrões do inconsciente, com certeza a hipnose ela vai... Você falou de casos. Fala, não precisa entrar em detalhes, mas fala pra nós assim um caso que talvez naquele momento que você se deparou com aquele paciente seria algo, não vou dizer intratável, mas muito desafiador, mas que de fato no final teve um desfecho positivo. Tem algum? Tem que eu acredito que tem muitos. Eu gosto desse caso, eu vou falar dele porque ele inclusive está no meu livro e a minha paciente, ela liberou contar a história. Ela chegou para se tratar comigo, ela tinha crises de ansiedade, de quando ela brigava com o parceiro dela, ela se batia, ela se arranhava, ela saía toda machucada. Nossa. Ela própria se batia. E ela estava vivendo esse padrão há mais de 4 anos, num relacionamento completamente desequilibrado, disfuncional, tóxico. E quando ela chegou, eu vi que era um caso que tinha muitas variáveis e muitas nuances a serem trabalhadas, muitas camadas. Porque muitas vezes, quando chega um paciente vivendo um caos no momento, é diferente de você estar na sua vida, como tem muitos casos, e você fala assim, eu não sei por que eu tô assim. Minha vida tá ok, eu gosto um pouco do que eu trabalho, talvez não ame, mas eu tô trabalhando tranquilo, não tenho grandes problemas aqui, não tenho grandes problemas na minha família e eu sinto essa crise de ansiedade, ou eu tô em depressão, ou eu tô sentindo isso. E a pessoa não sabe muito bem o porquê. Sem causa aparente. Sem causa aparente. Esse caso, ele é muito mais simples, porque você trata a causa e a pessoa se liberou e ela vai viver a vida dela. O caso onde a pessoa tá tendo muitos sintomas, mas ela tá com um gatilho ativo na vida dela, seja um relacionamento tóxico, seja um trabalho tóxico, seja algum gatilho ativo, ele é muito mais desafiador, porque você trata em consultório, ela volta pro padrão onde está adoecendo ela volta pro ambiente que adoece. E a gente sabe do poder do ambiente. Sim. Então, aquele caso, eu falei assim, gente, tá, vai ser bem desafiador, vamos nessa, conta comigo. E aí a gente fez a primeira sessão de hipnoterapia, ela já teve muito resultado. Qual que foi o resultado? Na segunda sessão ela me conta, né? A gente passa normalmente 30 dias entre uma e outra porque é muito profundo. E o subconsciente, a mente racional, você mesmo, precisa ter clareza de tudo que mudou. E ela volta 30 dias depois e fala assim, olha, eu já tô muito melhor. Eu ainda tive o padrão, então quando eu fui brigar com ele, eu chutei a cama e machuquei meu pé. E na hora que eu chutei, eu falei, por que eu tô fazendo isso? Ela se questionou. Foi a primeira vez que ela parou pra se questionar de fato no momento e parou. E não se machucou mais. E aí a gente fez a segunda sessão. E aí ela ainda trouxe que estava fazendo muito mal o relacionamento, tanto que ela tinha tido algumas brigas com ele. E naquele momento eu tive que ter uma decisão, que é uma decisão que não é fácil, é uma decisão que eu não tenho com todo mundo, é uma decisão que ela é muito emergencial. E ali, pelo que ela me trouxe, ela já tinha criado consciência, mas ela ainda estava muito num relacionamento tóxico e fazendo muito mal para ela. Eu falei para ela, se você não quiser jogar todo o seu dinheiro que você investiu no lixo nesse tratamento, eu preciso que você se afaste um pouco dessa pessoa até o nosso próximo encontro, até o seu retorno. É 30 dias. Eu preciso que você se afaste dessa pessoa por 30 dias. Você não precisa terminar, você não precisa fazer nada bruto, mas eu preciso que você fale que você está em tratamento da sua saúde mental, ele está vendo as suas crises, e se esse relacionamento for de fato o relacionamento da sua vida, daqui 30 dias vocês vão estar juntos e vai dar tudo certo. Mas eu preciso que você tenha 30 dias para focar apenas em você e na sua cura. Eu não sei se eu vou conseguir, Eu falei assim, é só assim que eu consigo te dar a garantia do tratamento. Se você fizer o que eu tô te falando, eu consigo te dar a garantia de que você vai ter muito resultado. É uma palavra forte, né? Muito forte, ainda mais quando se trata de autocura. Exato. Porque não é uma depende da pessoa. Exatamente. E aí ela falou, tá bom, eu vou tentar. Eu falei, não, tentar não, você vai fazer. Quem tenta não. Ela falou, combinado. Ela teve 2 recaídas nesse tempo. Ela volta no terceiro retorno
muito melhor. Teve 2 recaídas, mas a grande maioria do tempo ficou sem contato direto. Já sem crise de ansiedade, já muito melhor, muito mais regulada, mas ainda atrelada àquele padrão tóxico de relacionamento. E aí eu falei, vamos testar então mais 30 dias? E aí você toma a sua decisão. Aí ela falou, combinado. Já foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo. Ela já estava vendo que... Sim. E aí eu falei, e aí você toma sua decisão com consciência, com clareza. E aí a gente fez esse terceiro encontro e ela volta na 4ª sessão, terminou o relacionamento, estava muito bem. Aí eu falei, vamos fazer mais uma, porque normalmente a gente ia fazer 4, né? Uhum. E aí eu falei, não, a gente vai precisar fazer mais uma, porque eu quero te acompanhar mais um pouquinho desse término aí que você teve. E aí passa mais 1 mês e meio, 2 meses, ela conhece uma nova pessoa, tudo a ver com ela, tá junto até hoje. Hoje ela faz parte da minha mentoria, tá prosperando na carreira, sem crise de ansiedade, tá assim, num relacionamento muito bom. Aí o rapaz que ela tá hoje junto, o filho precisava fazer hipnose, ela falou, eu indico a Gabi, ela me mandou um monte de paciente, ela me mandou muitas pessoas, porque todo mundo viu a mudança dela, e dá pra ver no brilho da pessoa, a pessoa resgata o próprio brilho. Então foi um caso que era extremo, porque tinha um gatilho ativo, e eram, assim, eu resumi muito, mas eram muitos problemas e muito caótico, né? Então ela conseguiu, nunca mais teve aquela crise de ansiedade, nunca mais se fez mal, nunca mais se permitiu se fazer mal, e hoje vive um relacionamento feliz, saudável, onde ela se sente acolhida, vista, respeitada, onde um dá força pro outro, e isso não tem preço, né? Não, e eu acredito que também, Gabi, assim, a sua sensação de enxergar isso, porque você tira a pessoa literalmente de um ponto A, leva até um ponto B, que esse percurso depende muito mais da pessoa do que de você. Só que quando você vê aquele resultado, eu acho assim que aquele sentimento deve ser, valeu a pena, tudo valeu a pena. Porque a gente está fazendo esse processo de transformação e o coração da pessoa que ajuda, que é ferramenta e instrumento, fica leve, feliz, engrandecido. Isso é sensacional. Me fala uma coisa, pegando essa parte da ansiedade, o que é que hoje, pela sua experiência, você sabe, mas que ainda não é tão comentado sobre a ansiedade? Algum aspecto específico que todo mundo tem, você já mencionou aqui, a gente até tinha conversado sobre isso, mas algo que ainda se torna talvez um tabu ou as pessoas ainda não têm acesso a determinado conhecimento? Primeiro que eu vejo que é uma informação muito mal disseminada, é que você tem que aprender a conviver com a sua ansiedade. Você não tem que aprender a conviver... Imagina. Você não tem que aprender a conviver com a sua ansiedade. A gente trata essa ansiedade para ela só ser ativada em momentos de necessidade real. Então, achar que você tem que viver com aquela ansiedade todo dia, não, você não tem. Isso é tratado. E quanto mais você olha para dentro, dessensibiliza esses padrões de alerta o tempo inteiro, de preocupação, de sobrecarga, de estresse, mais saúde você tem, mental, emocional e física. E uma outra informação que eu acredito que é muito valiosa é que o remédio, isso já é muito falado também, ele não vai tratar a causa, ele só vai tirar o sintoma. Então ele pode ser usado sim para tratamento, mas eu sempre falo, o remédio ele é emergencial, porque ele te impede do autoconhecimento. É como se você anestesiasse aquilo para não tratar de fato o real problema. Então, muitas vezes no tratamento, ele ajuda porque ele é emergencial. Então, a pessoa, ela tá sem dormir, ela precisa dormir, senão ela não vai conseguir nem pensar. Então, ele é emergencial, ela tá com pensamentos que estão dando risco à vida dela. Emergencial, remédio. Mas em outros cenários, ele pode ser muito prejudicial ao tratamento e à própria autocura da pessoa. Porque o remédio, ele vai também, enquanto você está tratando, você não consegue ver exatamente o que você está tratando, porque o remédio está anestesiando. Então, você não está, de fato, entendendo as suas emoções reais sem o remédio. Fica encoberto de alguma forma. Exatamente. Então, ele pode também ser muito... atrasar a sua cura, atrasar seu processo de cura. Então, se não for uma situação emergencial, eu recomendo primeiro
vai para uma intervenção não medicamentosa, com profissionais integrativos, que vão olhar para hábitos de vida, que vão olhar para alimentação, que vão olhar para qualidade de vida, que vão olhar para o seu ambiente, que vão olhar para os seus traumas, para a sua infância. E depois que você tentou tudo e nada resolveu, o que é muito difícil, mas aí tudo bem, aí você tem uma última alternativa. A questão é que as pessoas fazem o oposto. Muitas pessoas chegam em mim como a última alternativa. E ela deveria ser a primeira. Porque talvez queira resolver logo e o logo diminuir, entre aspas, os sintomas e vai para a linha de medicação. Exatamente. E a hipnose, ela é muito rápida de resultado. Então, como ela ainda tem muitos medos e mitos, as pessoas tentam tudo antes. E aí, na última causa, ai, tá bom, vai, então eu vou tentar a hipnose. E aí eu sempre falo, olha, primeiro, eu não posso ser a sua última cartada. É pra estar no começo da lista, não no final. E mesmo assim, a gente nunca tem que desistir de nós, né? E a ansiedade, ela pode ser muito utilizada a seu favor também, quando você ressignifica ela. Então, o terceiro ponto que eu colocaria, que acho que as pessoas ainda não têm essa informação muito disseminada, é que a ansiedade, ela também é um significado que você dá para aquela adrenalina que você sentiu naquele momento. Então, por exemplo, no momento que você tá, vamos supor que você tá entrando num palco, você sente uma emoção. Sim. Muitas vezes você vai significar como ansiedade. Só que a ansiedade e a excitação, o medo e a excitação, os dois vão disparar adrenalina. A adrenalina é a mesma. A diferença é o significado que você dá. Então, quando você fala, nossa, eu tô empolgada, começa a usar o seu corpo a seu favor, fazer sua pose de poder e, de fato, trazer pra você aquela empolgação, eu me importo com isso, eu tô empolgada, você vai transmutando ansiedade em excitação. Se você começa a falar, meu Deus, é verdade, eu acho que eu tô com ansiedade, você vai começar a disparar o cortisol. Uau. Então, é muito importante entender que é tudo significado. Então, eu sempre falo, você pode estar morrendo de medo, mas começa a falar, eu tô empolgada, traz aquela excitação. Então, quando você entender que é importante pra você, que é um momento ali que é novo, por isso que você tá com aquela adrenalina, já começa a significar de uma maneira positiva e poderosa que vai te trazer aquela empolgação e aquele poder, e não o cortisol, o estresse e mais insegurança. Ou seja, domina a fisiologia do corpo. Total, é o pensamento e a fisiologia. E tem horas que a gente parte da mente. Quando eu dou treinamento, a gente faz um exercício que eu vou fazer aqui com você, tá? Tá bom. Ao vivo, viu? Ao vivo. Tem horas que a gente parte da mente, tem horas que a gente parte do corpo, tá? Tá. Só pra gente entender o quanto o nosso corpo é poderoso e envia mensagens. Coloca a mão aqui. Agora a outra entrelaça aqui. Põe aqui na nuca. E relaxa aqui. E agora fala assim, eu tô toda fodida. Eu tô toda... Não dá pra falar. Percebe que não é congruente? Sim. Nesse momento, o que você já pensou? Vou viajar. Tô no resort. Tô no resort. Exatamente. Então, coisas boas, né? A fisiologia, ela automaticamente vai te mandar um pensamento. Se você tá fechado, ele vai te mandar um pensamento. Acho que a Mai não tá bem. Se você tá aqui, ó, vai te mandar outro pensamento. Nossa, a Mayara tá relaxadíssima, tá tranquila. Se você tá... Todo movimento do corpo envia uma informação. E toda informação envia um movimento pro corpo. Entendi. Então, os dois estão sempre alinhados. Você pode usar o corpo, trazer as poses de poder, né, fazer a sua pose de poder, e você pode usar a autossugestão, que é a auto-hipnose, que é a sugestão direta. Eu me sinto confiante, eu tô preparada, eu tô pronta. Eu não sei se você viu um vídeo daquela skatista jovem que tá ganhando tudo. Não vi. Aquela chamada de fadinha, esqueci o nome dela agora. Mas tem um vídeo dela que ela tá indo fazer uma baita manobra de skate ali num super campeonato. E aí ela começa a falar, eu tô preparada, se tem alguém que consegue fazer isso, é você, e você vai conseguir, você vai... Dá pra ver que ela tá com adrenalina e ela começa a se dar autossugestão direto. Foi um vídeo que viralizou muito, porque ela começa a usar o poder da mente dela e ela ganhou. Então, muitos atletas utilizam a hipnose e a autossugestão intuitivamente.
A autossugestão, ela é uma auto-hipnose, digamos, sem nem ter esse termo. Sim. Sim. A sugestão é uma das coisas que a gente usa dentro da hipnose. Então, pela Associação Americana de Saúde, hipnose é um estado de foco e concentração com capacidade periférica reduzida e maior capacidade de aceitar sugestões. E aí a sugestão que eu te dou naquele momento, por exemplo, então agora você vai perdoar o seu pai. A sugestão, ela entra muito mais fácil do que numa psicoterapia eu falar pra você, você entende o poder do perdão? Que se você perdoar o seu pai, você vai se libertar, você vai acabar com esse problema todo que você tá passando, você vai ser livre. Eu posso ficar aqui a vida inteira falando com você. Se você, no racional, não entender que você tá pronta pra perdoar, você não vai perdoar. Na hipnose, a gente dessensibiliza, a gente ressignifica e o perdão se torna possível através da autossugestão que o hipnoterapeuta vai dando. É sem, digamos assim, sem resistência. A resistência ela é muito baixa. Óbvio que ela tá consciente ali, ela não vai aceitar nada que ela não queira, mas a resistência é muito mais baixa, até porque ela entende que confia no profissional e entende que aquilo vai ser bom pra ela. Entendi. Então, tem gente que questiona em processo, mas eu não tô preparada ainda pra perdoar. Então, fala mais, solta tudo. A gente nunca vai forçar uma pessoa, né? Ela precisa fazer o processo dela, mas ela tá mais suscetível àquela sugestão que vai fazer bem pra ela. E a autossugestão, que seria a auto-hipnose, é você mesma sugestionar a tua mente com aquilo que você sabe que vai te ajudar naquele momento. Quando a gente usa a auto-hipnose junto, o que é a auto-hipnose? É o estado de relaxamento, de foco e concentração. A autossugestão é muito mais forte, mas só a autossugestão já é um nível ali que você já pode fazer e que já vai te trazer um benefício. Então, quanto mais focada, concentrada e muitas vezes até relaxada você tiver, mais fácil a sugestão entra. Então eu faço auto-hipnose e não sabia. Todos Tô nós. descobrindo agora. Tem aquela... eu sou curada, perdoada. Eu tenho um quadro, inclusive, que eu fiz e eu repito isso. Não vou dizer todo dia. Então eu faço uma auto-hipnose e não sabia. Quando você só fala, é um nível de autossugestão que a gente não fala que ainda está em hipnose. Certo. Quando você fala e sente, você começa a acessar o que é a auto-hipnose. Porque a hipnose, ela é um estado natural da mente, a hipnose. Então, a auto-hipnose é eu me colocar num estado de monoideia, ou seja, eu vou pensar só naquilo. Porque, qual que é a diferença? Só pra ficar claro. Imagina eu tô pensando no meu trabalho, tô falando, eu sou incrível, e eu tô pensando assim, nossa, eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu não tô numa monoideia focada naquela sugestão que eu tô falando, então eu só tô falando. Aí é uma afirmação. Da boca pra fora e não tem o poder que teria se fosse focado. Exatamente, porque daí eu só tô falando uma afirmação. É bom. Tudo que você falar de bom vai ser bom. Mas o poder da auto-hipnose é o estado de monoideia, é você focar tanto naquilo, se concentrar tanto naquilo que aquilo é absorvido de uma maneira muito mais profunda. Gente, o corpo humano é incrível. Eu fico assim, fascinada. Quanto mais se conhece, só sei que nada sei, já dizia, né? É Aristóteles, eu não lembro. Mas Sócrates, né? Mas de fato é isso. E quanto mais a gente conhece da mente humana, do corpo, mais a gente vê que ferramenta, que criação espetacular nós somos. Com certeza. E assim, todos nós usamos algum nível de hipnose? Auto-hipnose intuitivamente. Ou a maioria das pessoas que têm sucesso, com certeza, assim. Então, por exemplo, é claro, você tem um programa de TV, você faz vários negócios, com certeza você usa o poder da sugestão. Aí a gente percebe isso intuitivamente em atletas, em empresários, em pessoas de sucesso, porque eles entendem o poder da mente e eles não delegam a mente deles pro mundo. E aí ali você vai começar a ter cada vez mais sucesso, porque você vai ter cada vez mais autoconsciência. Perfeito. Vamos trazer isso agora para o mundo empresarial, certo? Você já tem a clínica que você trata as pessoas de uma forma, né, completa, uma clínica, vou dizer, tradicional nesse aspecto, mas você também tem um clube de negócios e você dá mentoria para empresários com relação a essa parte de ansiedade. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, só para a gente entender. Perfeito. A gente precisa entender que os nossos resultados, como a gente falou, eles vêm das nossas escolhas são emocionais. Então, a frase que eu sempre utilizo na minha mentoria é: não adianta ter a estratégia certa se a sua mente te sabota, e não adianta ter a mente incrível se você não tem a estratégia certa.
Então a gente precisa dos dois caminhos. A gente precisa de estratégia, a gente precisa de mentalidade, de tratar o nosso emocional, de desbloquear aquilo que a gente tem de limitação para fazer mais dinheiro, para ter mais sucesso, para se colocar para jogo mesmo na vida. E da onde surgiu a mentoria, né? No tratamento, muitas vezes eu atendo empresários, porque a dor do empresário ela é a ansiedade muitas vezes, e do empreendedor também. Então, aquele empresário ou aquele empreendedor autônomo que está começando uma jornada, tem 2, 3 funcionários, ele começa a surtar ali porque ele não está com a mente alinhada para aquele crescimento que ele está tendo. Então, eu atendo tanto esses casos de muitos empresários e empreendedores que têm ansiedade, quanto aquela pessoa que já fez muito dinheiro e não se encontrou, faltou propósito, se perdeu na vida, não tem saúde emocional, tá entrando num limbo e chegava para mim e falava, não sei o que eu faço, não sei qual é a minha missão, não sei qual é o meu propósito, o que eu faço aqui. E eu acabava mentorando essas pessoas além do consultório. E eu acabava passando para elas muito do caminho, né? Não só tratando emocional, mas também, por exemplo, sobre propósito. É algo que eu estudo há muitos anos, né? Então, tanto estratégias empresariais quanto a mente humana. Então, eu acabava mentorando, passando para eles estratégias. Profissionais autônomos que estão no início ali da sua jornada, e aí eu começava a passar estratégias para eles faturarem mais, e eles começaram a ter resultado. Começaram a faturar 2 vezes mais, 3 vezes mais, tem gente faturando até bem mais. E eu falei, tá, aqui tem uma chave. E os meus alunos, eu dou aula, eles começaram a me pedir, Gabi, posso fazer uma mentoria com você? Quero aprender com você. E eu não tinha esse produto. E aí eu falei, claro, vou montar essa mentoria. E eu comecei a mentorar individualmente as pessoas, os empresários. E a partir desse caminho, eu entendi que em grupo eu conseguiria trazer uma força muito maior, dando uma estratégia individual, mas também tendo a força do ambiente e a força do grupo. Então a gente precisa tratar a nossa mente, porque se você começa a ter muito sucesso e você tem uma crença inconsciente que você não está percebendo, você falha, você quebra, você toma escolha errada, você fica no desespero, você não consegue aproveitar aquilo que você está construindo, porque muitas vezes você só está fazendo, exaustão mental, burnout. Então, tem muitos problemas emocionais dentro do crescimento empresarial. Quando a gente trata isso, a gente limpa o caminho dessa pessoa para ela prosperar com qualidade de vida, com saúde, com alegria e aproveitar aquilo que ela está construindo. E quando a gente trata os bloqueios, aquela pessoa que está travada começa a fazer mais dinheiro, começa a crescer. Mas ela também precisa de estratégia, porque muitas vezes falta autoconhecimento. Então, precisa olhar para dentro e muitas vezes falta conhecimento. A pessoa, de fato, não sabe uma estratégia de venda high ticket. Não sabe uma estratégia de montar time comercial. Não sabe como contratar e construir cultura. Não sabe. Então, a gente vai entender o que ela não sabe, qual é o ponto cego dela. E aí, a gente passa uma estratégia. Hoje, eu tenho um grupo de mentores que entregam comigo essa mentoria. Mas, às vezes, ela está bloqueada. Ela já sabe o que fazer, como fazer, quando fazer e não consegue fazer. Então, a gente cuida desses 2 pilares. Entendi. E nesse meio, pra gente fazer aqui o fechamento, tem que vir de novo, tá, Gabi? Pra gente falar mais sobre isso, porque o tempo passa muito rápido e tem muito mais informação, assim, preciosa que precisa ser compartilhada com vocês de casa. Só pra gente fechar com relação a essa parte empresarial. Nesse mundo cada vez mais acelerado de resultado, disso, de mudança, em todos os âmbitos, como que você enxerga a saúde emocional do empresário e quais são dicas preciosas com relação a isso? Você acabou já trazendo aqui alguns pontos importantes para esse aspecto da ansiedade. Porque, poxa, tem que crescer, celeridade, isso, as coisas estão rápidas, globalização, inteligência artificial, o mundo está numa evolução muito rápida. Então, como permanecer com a saúde mental ok em meio a essa globalização e essa celeridade toda? Perfeito, Mai. O primeiro passo, eu acredito que é sempre cuidar de si, não se esquecer nesse caminho. Então, buscar um mentor ou buscar uma terapia, buscar uma ajuda, estar num ambiente fortalecedor. A gente precisa de um ambiente que nos fortalece. Então, você sabe disso, né? Você também tá nesses grupos, eu também. Sim. Foi ali que a gente se conheceu, inclusive. Sim. Então, estar em grupos, eles vão fortalecer a mentalidade, o ambiente, vão fortalecer até a sua rede de contatos e vai te trazer mais rede de apoio também quando você precisa e tudo isso. Um outro ponto que é muito importante é você descansar os sentidos, uma dica mais prática para fazer hoje quem está em casa. Ótimo, anota isso, já executa.
A gente se alimenta pelos 5 sentidos. Sim. Na verdade, hoje a gente já fala de 7 sentidos, né? Mas vamos falar dos 5 básicos que a gente sempre ouviu falar e utiliza. Então, eu preciso de um tempo para descansar os meus sentidos. Tanto a alimentação, eu preciso de um tempo. Esse lance de comer de 3 em 3 horas, a não ser que você seja um grande atleta de alta performance, e aí a gente tem que entender o seu caso específico, mas descansa esse sentido, dá tempo para sua digestão para te dar clareza mental. Descansa o olhar. Então eu tenho aqueles tapa-olhos e eu não uso só para dormir. No meio do dia, a gente precisa descansar os sentidos. Então tapa os seus ouvidos, tampa seus olhos, tira 5 minutos para não fazer nada. Relaxar. Descansar os sentidos, renovar o corpo no meio do dia. Às vezes é 3 minutos que você precisa, você não precisa de mais que isso, e o teu corpo todo e a tua mente vão voltar num estado muito mais ativo. Eu fiz isso antes de vir pra cá, inclusive, eu comecei a atender hoje muito cedo, e aí eu já vou sair daqui e atender de novo. Eu falei, gente, eu preciso que a minha mente ela esteja alinhada para eu conseguir passar o melhor lá. Então, eu falei, vou parar um pouquinho e eu preciso de 10 minutos para desconectar geral. E aí eu tampo e fico tranquila ali, só relaxando, só pensando no relaxamento do corpo mesmo, pensando nas sensações, que a gente chama de mindfulness, que é a mente presente. Então, só relaxa e curte. Então essa é uma dica muito poderosa. Valiosa, e eu já vou aplicar e depois eu conto como que foi. Vocês de casa também tem que fazer isso. Aplica, porque isso é muito poderoso. A gente consegue aliviar automaticamente a sobrecarga mental e o estresse só pausando. E faça isso algumas vezes durante o dia. Então isso é muito poderoso e a gente não coloca tanta importância. E uma terceira e última dica, teria muitas, né? Aí eu ficaria falando aqui a tarde inteira. Mas uma dica que eu gosto muito também, além de ter uma rotina alinhada, então alinhar a sua rotina, o que você vai fazer amanhã, já acordar sabendo o seu planejamento, isso vai eliminar a ansiedade, porque a ansiedade é o desconhecido. Então tudo que eu puder antecipar para minha mente, para ela fazer o conhecido, vai melhorar a minha ansiedade. Então alinha a sua rotina, alinha a sua agenda. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, e isso também é pela ciência da felicidade, fizeram testes com médicos, com crianças, com adolescentes, e isso funciona para todas as idades, para todas as profissões, para todo mundo, é você pensar em algo que te faz feliz antes de você fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, você vai começar a gravar comigo, pense em algo que te faz feliz. Automaticamente, você vai entregar um programa melhor, a sua mente vai estar mais alinhada no momento presente e você vai estar com a emoção que te gera o sucesso, que é a felicidade. Uau! Então, a gente já sabe por A mais B que a felicidade traz sucesso, não é o sucesso que traz felicidade. Então, toda vez que a gente pensa em algo que faz a gente feliz, a gente alinha a nossa mente para entregar muito melhor. E a gente teve grandes resultados até com médicos, que eles dividiram em 3 grupos. Médicos que pensavam em algo que fazia eles felizes, médicos neutros, não deram sugestão nenhuma, vai normal como você vai todo dia, e médicos que assistiam um vídeo que deixavam eles meio tristes antes de atender o paciente. Eles perceberam que os neutros e os negativos tinham resultados muito similares, não mudava quase nada. Porque a nossa mente tem a tendência já para o negativo. Os médicos que pensavam em algo que fizeram eles felizes, que faziam eles felizes, tiveram mais assertividades no diagnóstico, conseguiram entregar melhor para o paciente se sentiu melhor quando saiu de lá com diagnósticos mais assertivos em menos tempo. Então é muito o resultado que muda. É tudo na mente. Tudo começa na mente. Quando você trabalha e conhece essas técnicas, daí eu falo a importância da gente ter essa troca, esse nível de conhecimento. Isso que você falou, já escutei várias pessoas dando várias técnicas, mas essa eu não tinha escutado ainda. E são coisas simples, aplicáveis para qualquer pessoa, em qualquer momento. Só que você falou da pausa diária e dessa questão de ter bons pensamentos, algo que te deixa feliz antes de uma gravação de programa, às vezes uma reunião, alguma coisa, o quanto os bons resultados vão acontecer. Com certeza. Por isso, quando falam assim, você já tem tudo que precisa para ir para o próximo nível. De fato, nós já temos. Então, você de casa, pega essas informações. Maiara, eu perdi parte do programa, volta, assiste do comecinho, porque assim, é essencial. No mundo que nós estamos, trabalhar cada vez mais a mentalidade, ter isso de uma forma muito clara. Quem você é, suas crenças, trabalhar tudo isso, ter auxílio de mentores e profissionais que possam direcionar esse caminho e te ajudar para que você, poxa, eu não sou isso,
Eu consigo melhorar, eu consigo ter novos resultados e é possível sim. Então, independente da situação que você está, a gente já gravou o programa aqui com o Dr. Rafael Braca, falando sobre alimentação. Então, assim, desmistificando muitas informações que até então, por exemplo, eu já tinha, você de casa também, que podem ser rompidas hoje. Porque o programa Bolha Mental é para isso, é para romper bolhas mentais e ter novos e extraordinários resultados. Sobre isso. Perfeito, perfeito, Mai. Sobre isso. E a gente tem que estar disposto a desaprender para aprender. Gostei do copo meio vazio, meio cheio, já de uma outra percepção para a gente trabalhar isso. Gabi, já fica o convite para a gente gravar um outro programa, porque tem realmente bastante informação, bastante conteúdo, que é primordial as pessoas de casa terem esse conhecimento, aplicar na sua vida, seja você empresário, autônomo, CLT, independente do ramo de atuação. É um assunto cada vez mais forte, porque às vezes relacionamentos são rompidos por causa disso, você se destrói por causa disso e até coisas bem piores. Então, abra seu coração para receber essas boas sementes. E eu quero que você deixe aqui uma mensagem. Se 8 bilhões de pessoas pudessem receber essa sua mensagem, Deus dissesse para você, Gabi, a sua última mensagem para a humanidade, qual seria essa mensagem? Até me arrepiei aqui. Eu diria... Existe algo muito mais poderoso do que a gente imagina e a gente não tá sozinho. Então, a gente precisa acreditar nos milagres e que somos capazes também de operar milagres quando a gente segue a nossa intuição, quando a gente está conectado, quando a gente se cuida. O segredo para a gente cuidar do mundo é cuidar de nós. Uau. Então, cuide de você. Você é o seu maior bem precioso e o seu tempo. Então, se você está aplicando com intenção o seu tempo nessa vida, de acordo com aquilo que você acredita, com onde você quer chegar, com espaço para o aprendizado e para o crescimento, e cuidando de si, você vai dar o melhor exemplo, tanto para as próximas gerações, como para quem está ao seu redor, quanto para todo mundo. Então, acredito que seria isso. Já fichas caem, né? Como fala, né? É o Paulo Vieira que fala isso. Mas fichas caem. Então, tem várias fichas caindo aqui. Para mim, eu tenho certeza que para você de casa também. Então, Gabi, mais uma vez, obrigada. Obrigada por ter vindo, tirado esse tempo para estar transbordando para a gente um pouquinho do vasto conhecimento que você tem. Obrigada a você de casa que nos acompanhou até aqui. Desejo para você esse restante de final de ano, paz, prosperidade, um 2026 extraordinário, que mais bolhas mentais sejam rompidas. Continue acompanhando a nossa programação aqui na Elo TV, TV mais próxima de cada um de vocês. Cada programação, cada apresentador que está aqui conosco tem mensagens preciosas e os convidados também são extraordinários. Então, muito obrigada por ter nos acompanhado nesse ano de 2025 e até breve em 2026, que vai ter a Gabi de novo aqui em algum momento, pode ter certeza. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço, Mai. Uma excelente noite, tarde e um excelente final de ano. Deixa suas redes sociais para o pessoal, quem quiser conhecer mais seu trabalho, clube de negócios, claro. Tem várias informações ali que eu tenho certeza que vai ser importante para o pessoal. Pode me acompanhar no @gabi.arts e você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda lá. Espero que por lá também você possa estourar mais bolhas mentais. É sobre isso, amém. Obrigada a você, um beijo no seu coração e até a próxima. Aqui em Barueri, acreditamos que o Natal vai além de presentes e festas. É sobre pequenos gestos que aquecem o nosso coração. É sobre amor, sobre carinho de estar ao lado de quem amamos. E sabe o que é incrível? Essas luzes que enfeitam nossa cidade não estão aqui só para brilhar. Elas estão para nos lembrar que mesmo nas noites mais escuras, uma luz de esperança pode mudar tudo. Então, hoje a mensagem é simples. Não tenha medo de espalhar bondade, de acolher quem precisa e de ser a luz na vida de alguém.
porque é isso que o Natal representa: união, amor e a certeza de que juntos somos mais fortes. De todos nós, para você e sua família, um Feliz Natal, cheio de brilho, amor e esperança.